Olá, gente, aqui é o Victor, tá chovendo e hoje eu trago aqui mais um daqueles vídeos das coisas que eu li, que é o lugar onde eu trago as minhas últimas leituras que eu quero compartilhar com vocês. Então, assim, senta que tem coisa boa. Eu vou começar esse episódio com o terceiro livro da Carla Madeira, que é a mesma escritora de Tudo é Rio, que eu já trouxe no último episódio. Neste livro chamado Véspera, ela vai nos contar uma história que ao mesmo tempo que ela é estranha, ela é demasiadamente brasileira e ela é muito tocante. A história vai contar sobre uma família onde a mulher engravida de gêmeos e num processo de se entender e se entender como mãe, se entender como mulher, numa família e muitas outras coisas que vêm e que vão. E o fato dela ter se casado mais por sair de casa do que verdadeiramente amar aquela pessoa com quem ela se relaciona, a gente vai descobrindo muitas coisas e a gente se depara com o momento em que o pai registra os gêmeos de Aim e Cabel. Caim e Abel. E fazendo uma referência à Bíblia, e eu sou particularmente muito fã de tudo que faz referência ou à Bíblia ou a outras mitologias e crenças que eu conheço, porque eu acho muito interessante, acho de uma sacada assim muito boa. Assistam Mother. E nesse livro então a gente vai correr a história toda dessa família, que é formada pelo pai, pela mãe e pelas duas crianças, que até o momento que elas vão na escola, elas são tratadas de Abel e Abelzinho, porque a mãe se nega a aceitar que um filho dela se chame Caim e que a história da Bíblia possa vir a se repetir. E assim, tem muitas coisas legais. O diretor da escola é um padre, que é uma escola católica que eles vão começar a frequentar. E a gente vai passando então pela fase da criança, depois quando eles são adultos, até quando, enfim, tudo isso percorrendo a história ainda com um recorte no momento atual de uma mãe que abandona seu filho no ápice da loucura, no ápice do estresse, daquela coisa que é a maternidade. Ela abandona seu filho na rua e volta e não acha, e a gente fica nessa procura com a criança, conhecendo a história dessas outras duas crianças. E é um livro assim muito bonito, ele é muito... Muitas pessoas falaram que a escrita dela está muito mais madura nesse livro. Eu não senti muito isso, mas eu também não tenho muito respaldo, assim, não acho que eu seja a pessoa ideal para falar se isso é verdade ou não. Mas é fato que eu amo muito Tudo é Rio. Eu acho que a história de Tudo é Rio era uma história com uma premissa mais interessante do que essa. Só que Véspera é tão bonito quanto, e tem muitas passagens, teve vários momentos que eu grifei no livro porque é muito bom. Então vou ler pra vocês aqui, porque eu estou com esse costume de ler um pedacinho do livro pra vocês. Eu acho que isso é bom, mas eu não sei se vocês sentem o que eu senti enquanto eu tava lendo. Então assim, não se baseiem nessa frase, vá ler o livro que você não vai se arrepender, tá? Véspera é de 2021 e tem 280 páginas, é o maior livro dessa lista, então assim, ainda tá de boa, né, gente? O tempo flutua invisível e em espesso presente. Nada apodrece sem ele, nada floresce, nada se torna amável, nenhum ódio viceja. Nenhuma umidade seca, nenhuma sede cede. As tempestades não inquietam nele ventos, as avalanches não podem soterrá-lo. A perplexibilidade não paralisa. O mal não o ameaça e o bem não faz com que se demore. Mas eis que um acontecimento, um único acontecimento, captura o tempo e o aprisiona. Mas eis que um acontecimento, um único acontecimento, captura o tempo e o aprisiona. Gente, eu estou obcecado pela literatura brasileira. A literatura contemporânea brasileira me faz tão bem. Nossa, meu Deus. Eu ia ler uma parte aqui, mas eu acho que é um spoiler, então eu não vou ler. Mas assim, vão lá conferir esse livro, leiam também os outros livros da Carla Madeira, porque definitivamente ela é uma ótima escritora e assim, todo mundo deveria ler um livro dela. O meu segundo livro que eu trago aqui para essa listinha minha é Still Like an Artist,
Still Like an Artist. No caso é Hobby como um artista, de um escritor que ele é designer também, ele tá bem envolvido nesse mundo de criatividade, de arte, de artistas. E nesse livro, que é quase como um manual, ele dá assim 10 dicas para você aprender a lidar com a sua vida da forma que um artista lida. E esse livro não é necessariamente para artistas, é um livro para todo mundo, mas eu, como artista, fui ler nesse sentido mesmo de o que você tá falando aí? E, gente, eu me peguei assim num grau de... Meu Deus, tantas coisas aconteceram durante a leitura desse livro que eu indiquei pra todo mundo. Ele é um livro que eu li em inglês porque não encontrei tradução, eu baixei em PDF na internet. Ele é de 2012, quem escreveu ele foi o Austin Kleon. E ele tem 160 páginas, mas a leitura dele é a leitura mais rápida que você vai fazer dessa lista, porque ele é um livro assim. Como ele tem essa pegada de designer, tem bastante parte que são desenhos, que são frases, e basicamente é aquele livro para você sempre voltar nele, porque como são dicas, é um manual, então tem muita coisa que te toca de uma forma de uma vez, depois você lê, você pensa outra coisa, você tem uma ideia de fazer isso, de como resolver aquilo, e são dicas muito boas, gente. Eu tô falando sério. Tem muito livro que é de manual que às vezes você fica, nossa, isso, ou você fica tipo, nossa, isso é muito óbvio. Tipo, por que você fez um livro? Isso é muito óbvio. Ou você fica, isso é muito difícil de fazer, então não vai adianta. Por que você colocou no manual, né? Não é pra todo mundo isso, as coisas são muito difíceis. Mas nesse manual, não. Eu acho que ele tem um balanço perfeito entre coisas que são, assim, pontuais e que precisam ser feitas e que todo mundo consegue fazer, com coisas que a gente não tinha parado para pensar ainda, ou a gente não deu o valor necessário nessas coisas. E daí vai de tudo, assim, vai sobre organização, sobre como manter a sua criatividade aflorada, o que significa ser uma pessoa criativa, assim, ele faz tudo esse livro, é um livro ótimo também para você treinar o seu inglês, porque ele é de fácil leitura e é incrível, não tenho nada de negativo para falar sobre esse livro. A única coisa negativa dele é que eu vou ter que relê-lo. Porque, assim, mas isso nem é negativo, sabe? E tem uma coisa que, conforme eu tava lendo esse livro, eu lembrei de uma parte da... Vocês lembram que uma vez aqui no Coisas que eu li, eu indiquei um livro, um texto, na verdade, do Luigi Torre na L Brasil sobre a Prada e o rolê de autenticidade da moda? Vocês lembram? Então, lá naquele texto do Luigi, ele cita, ele começa o texto já com uma frase de um filme. E esse filme pegou de um filósofo, né, de um pensador. E assim, é uma frase que casa perfeitamente com esse livro, por isso que eu trouxe ela aqui pra vocês. Então é assim. É uma citação do cineasta Jim Jarmusch, tá? Então, o que ele diz? Que ele fala assim: nada é original. Roube de qualquer lugar que ressoe com sua inspiração ou sirva de combustível para a sua imaginação. Devore filmes antigos, filmes novos, música, livros, pinturas, fotografias, poemas, sonhos, conversas aleatórias, arquitetura, pontes, água, luz e sombra. Selecione para roubar somente coisas que falem diretamente com a sua alma. Se você fizer isso, o seu trabalho e roubo será autêntico. Autenticidade é inestimável. Originalidade é inexistente. E não se preocupe em esconder seu roubo. O celebre se você sentir vontade. Em todo caso, lembre-se sempre do que Jean-Luc Godard disse. Não é de onde você pega suas ideias, mas para onde você as leva. E o livro é sobre isso. E aí, preciso falar mais alguma coisa pra você ir lá agora ler esse livro? Eu li esse livro aqui por menos, tá? Eu não vi esse vídeo aqui não, eu li por menos. Eu li pelo título. Eu vou fechar essa lista com a minha leitura mais recente, eu acho que sim, foi a minha última leitura e, meu Deus, A Palavra que Resta, do Sten Gardel, que é um livro de 2021, com 160 páginas. É a estreia do autor na literatura. Gente, vamos lá. Um homem chamado Raimundo, de 71 anos, decide que ele quer aprender a ler para finalmente descobrir
o que tem escrito naquela carta que ele recebeu durante a sua juventude, de um amor muito intenso que ele teve no sertão, antes dele precisar ir embora de casa. E daí, gente, olha, eu li esse livro com uma dor no coração. Eu tenho até vontade de chorar, porque que escrita, quantas reflexões, sabe? Tudo, assim, tudo do livro me agradou. A temática dele, a premissa, a escrita, o contexto, tudo de uma forma tão bonita, tão bem cuidada. E quando eu não tinha lido nada, eu costumo ler livros sem ler resumo, assim, eu sei pouquíssima coisa de resumo, assim, muito pouco mesmo. E desse eu não sabia nada, eu baixei ele no escuro, assim. Gente, primeiro que quando eu descobri quem era esse amor, como foi esse amor, pra mim foi um peso tão grande, um sentimento tão profundo, tão avassalador. Assim, eu passei esse livro com uma angústia, sabe? De perceber esse amor, entender as coisas que acontecem na vida e todos os caminhos que podem ocorrer. E você sempre lembrar que, poxa, ele tá lá no futuro, com 71 anos, esperando para ler uma carta dessa pessoa. E é de uma sensibilidade essa premissa, é tão interessante e é tão bonito e fala de tanta coisa. Nossa, sabe, eu poderia ficar assim, só elogiando, porque tudo eu não quero falar nada para não dar nenhum spoiler, porque eu não sabia nada. Então, até o básico, não leia a resenha, não leia nada. Assim, saiba que ele tem 71 anos, que ele ainda não aprendeu a ler, que ele guarda ainda a carta e que em algum momento ele quer ler essa carta, ele quer entender o que aquela carta diz. Entenda isso, mas não leia nenhuma resenha, não leia sinopse nenhuma, porque na sinopse já tem né, já se fala sobre esse amor, e eu acho que o interessante é você não entender nada desse amor, você não saber nada. Você ir igual eu fui, assim, tipo, no escuro, porque foi uma das experiências mais gostosas que eu tive, assim, com leitura. E que livro, gente! E que livro, sabe? E às vezes eu paro e eu falo, meu Deus, tipo, é um livro de estreia. E já começou assim. Uma coisa que acontece em véspera é essa relação de você se encontrar num lugar que você não queria estar, sabe? Com a mãe dos gêmeos. E nesse livro acontece assim, a sensação de tudo que poderia ser. E essas duas sensações são sensações que eu tenho uma certa, não sei se é medo, se é um distanciamento, mas assim, pensar em tudo que poderia ser é sempre um processo doloroso para mim. E me imaginar num futuro onde eu vou olhar para trás e vou falar, meu Deus, por que eu fiz isso? Onde eu tô? Né? Por que eu... Essas questões que podem vir a acontecer é um outro lugar de muito medo para mim. Então, esses dois livros mexeram muito isso comigo. E A Palavra que Resta, ele é ainda mais bonito por isso, sabe? Pra gente entender, assim, a fina camada que é a vida, sabe? Das coisas, como as coisas são, sabe? Elas dissolvem, né? E a gente não tem muito esse cuidado devido com as coisas. Então as coisas se dissolvem muito fácil, porque muitas vezes a gente não está preparado para cuidar e, enfim, mantê-las ali. Eu quero ler um pedacinho para vocês também, mas assim, é um livro que eu chorei muito. Nossa, no final, eu chorei muito, assim, me veio uma angústia, um sentimento tão forte que eu fiquei perdido, sabe? A mudança vem ou a gente correndo atrás dela ou ela atropelando a gente com tudo, sem pedir para sair do meio. E é bom que venha mesmo, que o fim certo é o que é bom, é o fim certo que empurra a gente. Não fosse a certeza do fim, a gente ia viver igual todo santo dia? Essa frase é muito boa, mas talvez eu leia para vocês um momento assim que eu... Será que tu ia gostar de conhecer ela? Ela que me ajudou a perder essa vergonha, mas agora tenho outra, de tentar estudar. Mas eu quero muito, mas acho que não deve ser só a vergonha. Acho que eu queria mesmo era que fosse tu que me ensinasse.
já que foi tu que plantou essa esperança em mim. Queria que ela brotasse e crescesse de tu, comigo do teu lado. E tudo que eu aprendesse fosse contigo do meu lado. Era assim que tinha que ser. Mas tanto da vida já passou e não foi assim que aconteceu. Nem vai ser mais. No fundo, acho que eu estava com uma vontade escondida. Daquelas que a gente finge que não tem, mas ela tá lá sim. Eu acho que eu estava com vontade de acabar te encontrando nessa viagem e você ia poder me dizer, eu poderia ouvir de tu mesmo o que tu colocou no papel. Talvez fosse isso mesmo. Mas agora eu sei que não vamos nos encontrar. O único jeito é criar coragem de estudar, porque não é só vergonha das outras pessoas não, por ser mais velho e entrar na escola. Não, é vergonha de mim também. Se tu disser na carta que minha vida podia ter sido mais como eu queria, nossa vida, vou encarar isso como? Ai, gente, olha, esse é um livro, eu não vou mais falar mais nada, tá? Só vou falar assim, leiam, sabe, saboreiem cada palavra, reflitam nessas. Eu amo assim, essas leituras que a gente pode, que a gente lê e daí dá um conforto. E você lê de novo, daí você fala, meu Deus, que coisa! Como você escreveu isso? Isso é genial, é lindo, é bonito, é real. E daí você fica com essa sensação. Eu amo essa sensação. E eu tenho buscado mais livros assim, sabe? Tipo, que me trazem esse conforto, que não é. É quase que não é a leitura pela leitura, é uma leitura como, quase como uma processo de cura, um processo de espiritualidade, eu não sei, é uma coisa que eu acho incrível. Então eu espero que vocês leiam, eu espero que vocês gostem desses livros, que vocês voltem aqui para falar o que vocês acharam. E se vocês leram algum outro livro que tem essa pegada, ou se vocês já leram os outros da Carla Madeira, vocês também podem deixar aqui. Eu sei que o Austin, do Still Like an Artist, também tem outros livros. Então, assim, se você conhece, se você gosta, já deixa sua opinião aqui embaixo também. E, ó, um beijo e até a próxima.